Fala, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Goiás e Flamengo, onde assistir ao vivo, data, horário, local da partida, desfalques e ingressos, tudo que você precisa saber sobre este jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Então o jogo entre Goiás e Flamengo acontece na Casa do Goiás, no dia 11 de setembro de 2022, neste próximo domingo, às 19 horas, 7 horas da noite, horário de Brasília. O jogo que é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão da Série A, onde o Goiás está em nono lugar e o Flamengo está em segundo. A partida vai acontecer no estádio Ailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás. O famoso estádio é o Serrinha, né? Então, qual é o desempenho do Goiás? O Goiás está em nono lugar do Brasileirão, né? E tem 25 partidas disputadas, com 9 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. O Goiás tem uma média de 1,4 pontos por jogos no Brasileirão, Série A, com 28 gols marcados e 31 gols sofridos, né? Atuando em casa, o Goiás está atualmente em 11º lugar. Não faz uma boa campanha em casa. Conseguiu 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O Goiás tem uma média de 1,67 pontos por partida, com 16 gols marcados e 13 gols sofridos, né, atuando em casa. E qual é o desempenho do Flamengo? O Flamengo está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro Série A. Tem 25 partidas disputadas, com 13 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O Flamengo tem uma média de 1,76 pontos por jogo no Campeonato Brasileiro Série A, com 40 gols marcados e 21 gols sofridos. Jogando fora de casa, o Flamengo está em 4º lugar. Faz uma boa campanha, né? Jogando fora de casa, possui 13 jogos, sendo 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Flamengo tem uma média de 1,38 pontos por jogo, jogando fora, com 14 gols marcados e 15 gols sofridos, né? Então, o desempenho recente do Goiás, aí nos últimos 5 jogos, o Goiás ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Tem uma média de 2 pontos por partida aí nos últimos 5 jogos, comparando aí com uma média de 1,4 em toda a competição. Em casa, nos últimos 5 jogos, o Goiás ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Tem uma média aí de 2 pontos por partida aí nos jogos, né? Então, e o desempenho do Flamengo aí? Nos últimos 5 jogos, o Flamengo ganhou 3, empatou 2 e não perdeu nenhuma. Tem uma média de 2,2 pontos por partida nos últimos 5 jogos, comparando com a média de 1,76 em toda a competição. Fora de casa, nos últimos 5 jogos, o Flamengo ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Tem uma média de 2 pontos por partida nos últimos 5 jogos, né? Comparando aí com 1,38 de média em toda a competição. E o histórico recente dos confrontos entre Goiás e Flamengo. Então, nos últimos 5 anos aí, Goiás e Flamengo jogaram 5 vezes aí, né? O Goiás não venceu, o Flamengo ganhou 4 e foi um empate, né? Então, galera, onde assistir ao vivo a esta partida entre Goiás e Flamengo? O jogo terá a transmissão do Premier, apenas em TV fechada, ou você poderá acompanhar através da Flá TV e Flá TV+, apenas em áudio. Então, falando dos ingressos aí, né, Goiás e Flamengo, né, o detalhe da venda de ingressos, né? São as equipes aí que se enfrentam, e o Goiás iniciou a venda de ingressos para o jogo do próximo domingo, né, que será às 19 horas, contra o Flamengo no estádio da Serrinha. As duas equipes se enfrentam aí pela 26ª rodada. Então a venda online já começou para os sócios torcedores nesta quarta-feira. Torcedores que não são sócios também poderão comprar os seus ingressos pela internet. A venda física nas bilheterias da Serrinha vai começar na quinta-feira, né? Nesta quinta-feira. Então os torcedores do Flamengo poderão comprar as entradas a partir de sexta-feira, somente pela internet, viu, galera? E o Goiás informou, por meio das redes sociais, que torcedores do Flamengo, que eventualmente forem identificados em uma das áreas destinadas aos esmeraldinos, serão retirados do estádio, né? Então os valores dos ingressos aí são de R$ 120 a inteira e chegando até R$ 200 aí, né? No setor de visitantes aí. É uma fortuna, né, galera? Então, falando dos desfalques aí, né? Então, o jogo deste domingo, né, reservou alguns desfalques para o Flamengo, o jogo contra o Ceará. Então, além do clima no Maracanã, lotado, ter sido amenizado pelo empate em 1-1 com o Ceará, o time de Dorival Júnior ganhou mais uma baixa, né, logo depois do apito final. O zagueiro Fabrício Bruno, que recebeu cartão amarelo por reclamação, e assim perde a rodada seguinte,
quando o Flamengo encara o Goiás. Então, de acordo aí com a súmula do árbitro Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, Fabrício Bruno foi advertido por reclamar, protestar verbalmente e por gestos, ostensiva e ofensivamente, contra a decisão da arbitragem. Sendo assim, o zagueiro chegou ao terceiro cartão amarelo e, consequentemente, não viaja com o elenco para a capital de Goiás, aí, né? Onde o Flamengo encara o Goiás. Além de Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Pedro e Gabigol foram amarelados. Sendo que o camisa 9, inclusive, o Gabigol recebeu o cartão vermelho na reta final da partida, após 2 advertências por reclamação. Os 2 atacantes, Pedro e Gabigol, se juntam ao zagueiro na lista de suspensos contra os goianienses aí, né? Então é muitos desfalques aí, né? Estamos sem centroavante para jogar esta partida aí, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal e em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima.